Bem, olha aí o campo elétrico. Eu posso determinar também ele em qualquer ponto, mesmo que eu não tenha uma carga de prova. Lembra que para eu testar que existe um campo elétrico numa determinada região, eu vou lá e jogo uma carga de prova. Neste caso, eu posso fazer o cálculo do campo sem necessariamente numa região ter uma carga de prova. Então, olhem aí na imagem, deixa eu dar um zoom aqui só para vocês observarem que nessa região, em qualquer ponto do espaço, se houver a existência de um campo elétrico, mesmo que não tenha uma carga de prova aqui, você pode descobrir que esse campo elétrico está sendo gerado por uma carga geradora, certo? Então, para eu determinar quanto é que mede esse campo elétrico, desse ponto desse espaço, sem necessariamente ter uma carga de prova, eu preciso saber que tem uma outra carga geradora lá, que está gerando esse campo, e eu tenho que saber qual é a distância, porque lembra, quanto mais próximo você estiver da carga geradora, mais intenso é o campo, e quanto mais afastado, mais fraco é o campo. E no caso desse campo elétrico, ele depende do quadrado da distância, e vai depender de uma constante K, aí, que está aparecendo na equação, que é o meio físico onde essa carga se encontra. Então, de novo, para eu fazer o cálculo do campo elétrico em uma determinada região sem necessariamente ter uma carga de prova para testar, basta eu saber se existe uma carga geradora e eu ver qual é a distância que eu quero medir esse campo elétrico dela. E aqui o K é o valor da distância. Tá bom? O D é o valor da distância, o K é o valor da constante eletrostática do vácuo, e o Q é a carga. E aí vamos só corrigir essa equação, porque está faltando uma seta aqui em cima dela. Campo elétrico é um vetor, né? Campo elétrico é um vetor. Certinho? Questão 4 diz o seguinte: determine o vetor campo elétrico em um ponto P, que dista 20 centímetros de uma carga pontual Q, eletrizada com 8 microcoulombs de carga. Considere o valor do K, 9/10 a nona Newton metro quadrado coulomb quadrado. Vamos resolver essa questão, primeiramente, anotando os dados. Quais são as informações que nós temos? Distância, tá? Vamos só imaginar que você tem uma carga, né? Uma carga geradora. Aí tem um ponto bem aqui que você quer determinar quanto é que vale esse campo elétrico, certo? Você não sabe quanto é que ele vale. Mas você aprendeu ainda agora que para você determinar esse campo elétrico sem necessariamente colocar uma carga aqui, todos os pontos do espaço estão sujeitos a um campo elétrico qualquer aqui. Porém, ele quer saber nesse ponto P aqui quanto é que vale esse campo. E para você determinar, ele diz que no texto, essa distância ela mede 20 centímetros, né? A distância é de 20 centímetros. E diz uma outra informação que essa carga geradora aqui é uma carga de 8 microcoulombs. Com esses dados, eu posso resolver esse problema. Como? E ele diz ainda que essa carga aqui ela está inserida em um meio onde a constante do vácuo, que é 9/10 a nona. Vou pegar esses valores e vou anotar bem aqui do lado. Ele me dá a distância, ele me dá o valor da carga, e ele me dá aqui também o valor do que mais? Da constante eletrostática do meio, que no caso é o vácuo. Então eu vou e anoto aqui. Com esses dados aqui, e lembrando que a ideia é calcular o campo elétrico, esse campo elétrico ele pode ser determinado pelo que, gente? Olha a configuração como está. Nessa configuração, nessa imagem que você visualiza, então nosso campo elétrico, olha a fórmula aqui embaixo, canto inferior direito. Você vai e anota aqui esta equação. Então você já tem duas equações para fazer o cálculo do vetor campo elétrico, né, gente? Você tem essa daqui, que é utilizando uma carga de prova, e você já tem essa aqui sem utilizar a carga de prova, que a gente acabou de ver agora há pouco. Então anotem que você, toda vez que falar de campo elétrico em uma questão de física, você pode ou usar essa relação ou utilizar essa relação aí. Se você tiver um post-it, escreva no post-it e colhe lá no final do seu caderno, fórmulas de física, já anota essas duas lá. Ou então cola na geladeira, no teu guarda-roupa, não sei onde é que você mais passa o seu tempo, né? Então nós temos esses dados e com esses dados faremos a substituição na equação. Só que antes de fazer essa substituição, você tem que verificar o seguinte:
Na constante eletrostática está em coulomb e aqui está microcoulomb. Você vai fazer a transformação. Como? Você tem que lembrar que esse prefixo aqui ele vale 10 elevado a menos 6. Então esse aqui vai ser 8. 10 a menos 6 do coulomb. E o centímetro ele é 10 a menos 2. Então nós teríamos 20, 10 a menos 2 metros. Que é a mesma coisa que 2, 10 a menos 1. Porque se você andar com a vírgula uma vez para cá, para a esquerda, lembra lá? Você acrescenta uma unidade aqui no 2. Então vai ficar mais 1 menos 2, que vai dar menos 1 metros. Com essas informações, eu vou anotar aqui do lado. Eu vou anotar aqui do lado, ó, o valor da carga, 8, 10 a menos 6 coulomb. O valor da distância lá, que a gente já fez a transformação. O que mais que a gente tem? O valor da constante eletrostática do vácuo. E a ideia é fazer o cálculo do vetor campo elétrico, fazendo a substituição nesta equação que está aparecendo bem aqui para vocês. Agora ficou mais fácil, né? Por quê? Porque você vai pegar esses dados e vai apenas fazer. Você verifica junto aí comigo se eu estou fazendo certinho. Vou substituir o cabo aqui. Opa, não é menos 9 aqui não, né, galera? Vocês estão acordados aí comigo? É 10 a nona. 10 a nona aqui. Fiz isso de propósito só para ver se você estava acordado, né? Vamos lá. 10 a nona aqui. Aí a equação manda você multiplicar pelo Q e dividir pela distância ao quadrado. Só que a distância ao quadrado é 2, 10 a menos 1. Tudo isso. Então, tudo isso deve estar dentro do quadrado. Verifiquem aí se nós fizemos todas as substituições corretas. Vamos lá. Campo elétrico, ele vai ser... Eu vou só arrumar lá embaixo, pessoal. Vou repetir tudo que está aqui em cima e vou só arrumar aqui embaixo. Eu vou pegar o 9 e colocar do lado do 8. Eu vou pegar esse 10 e colocar do lado do 6. 10 a nona e colocar do lado do 10 a menos 6. E aqui embaixo, só vou mexer aqui embaixo agora. Esse 2 está ao quadrado vai ser 4. Esse 10 a menos 1 que está ao quadrado vai ser 10 a menos 2. Certinho? E aí eu já posso verificar o seguinte, que esse 8 e esse 4 eles são divisíveis. Eu posso dividir 8 pelo 4. 8 dividido por 4 dá 2. Então vai ficar 2 aqui em cima. Tá? 2 aqui em cima. Deixa eu ver se está aqui embaixo. Não, não dá. Vou passar aqui para o lado. Bora multiplicar logo aqui em cima, né? Vai ser 9 vezes 2, 18. Aqui eu já posso fazer a operação, olha. 10 a nona com 10 a menos 6. Vai ficar 10 a quanto, pessoal? 10 a terceira. E aqui embaixo sobrou quem? O 10 a menos 2. Verifica aí se está tudo certinho antes da gente prosseguir. Esse 10 a menos 2 que está aqui embaixo, eu posso jogar ele lá para cima. Lembra lá da nossa técnica? Só que quando eu fizer isso aqui, eu altero o sinal. Eu posso dizer que o meu campo elétrico ele é 18, 10 a terceira, multiplicado por 10 a 2. Ele estava aqui embaixo, foi para cima, passou positivo. Então, o campo elétrico ele vai ser 18. Lembra lá da regra da matemática? Bases iguais, a base é 10. Só os expoentes que são diferentes, né? Então, repete a base. E soma lá em cima. Ó, 3 mais 2, 5. Eu vou pegar essa vírgula que não está aparecendo aqui, vou andar uma vez para a esquerda. Lembra que toda vez que anda para a esquerda, você vai acrescentar uma unidade lá. Vai ficar 1,8, 10 a sexta, Newton Coulomb. Está aí a resposta. Aí você acabou de chegar na resposta do campo elétrico. Esse é o vetor campo elétrico. Você acabou de calcular a intensidade dele. Pessoal, se numa determinada região do espaço você quer determinar quanto é que vale o campo elétrico, para uma carga é fácil. Porque se tu tiver uma carga, olha o que tu vai fazer. Vou voltar aqui. Ó, se eu tiver uma carga, só ela, aqui sozinha, ela aqui embaixo. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Se eu tiver essa carga aqui sozinha, você consegue determinar quanto é que vale em qualquer ponto que você quiser aqui. Você pode determinar o campo elétrico. Basta você saber a distância. Sabendo a distância, aí você vai lá, usa essa fórmula. Aí você calcula quanto é que mede o campo elétrico lá, certinho? Isso aí para uma. Aí se você tiver várias, essa que é a loucura aí, ó.
Agora bora passar para essa situação aqui. Tu tem duas. Eu só coloquei duas aqui, mas tu pode ter mais de duas. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó. Você tem uma positiva. Essa carga positiva está gerando nesse ponto P um campo elétrico para fora. Lembra que o campo elétrico da carga positiva é para fora. E nesse mesmo ponto P você tem uma carga negativa que está criando o campo elétrico. Lembra que a carga negativa sempre cria campo para dentro. Tá? E aí você tem no mesmo ponto dois campos. Um campo da carga positiva e um campo da carga negativa. O que você vai fazer? Se você tem só esses dois campos, você vai fazer uma análise vetorial. Vou até anotar aqui. Você vai fazer uma análise. Então, o que você tem que fazer, pessoal? Você tem que estudar vetores. Por que eu digo que você tem que estudar vetores para resolver esse tipo de problema? Porque aqui você está trabalhando com grandezas vetoriais, que inclusive, ó, esquecemos de botar a seta aqui no slide, né? E o que é uma soma vetorial? Uma soma vetorial é você adicionar o vetor 2 no vetor 1 e você vai ter um vetor que você chama de vetor resultante. Por que eu digo que você tem que estudar vetores? Porque uma soma vetorial não é uma soma simples. E como o objetivo desse slide não é entrar aprofundadamente no estudo de vetores, eu sugiro a vocês que por conta própria estudem isso aqui. Por exemplo, quem vai prestar exame do Enem, a análise de vetores é importante não só para campo elétrico, mas para força, para velocidade, para aceleração, para tudo quanto é grandeza física, que são grandezas espaciais. Então, sugiro vocês fortemente que estudem vetores. Então, como a ideia aqui não é trabalhar com isso aqui, a gente vai prosseguir. E caso vocês sintam dificuldade nessa parte, é só vocês me falarem que a gente vai lá e grava uma aula extra só falando sobre esse assunto aí, porque ele é muito importante. Então, vamos lá para a definição. Se uma determinada região do espaço estiver sendo influenciada por duas, não só duas como mais cargas, faz-se necessário determinar o vetor campo elétrico resultante sobre o ponto do espaço em estudo. E como é que é essa determinação? Através do estudo de vetores. Legalzinho? Eu vou passar essa parte e sugiro fortemente a vocês que estudem. Eu vou mostrar para vocês aqui o que ocorre dentro de uma casca esférica. Vocês já viram um gerador Van de Graaff? Sabe aquela esfera de feira de ciências que você coloca a mão e seu cabelo começa a ficar arrepiado? Aquela esfera metálica, por dentro dela é oca, não tem nada. Certinho? No caso, se a esfera for oca ou maciça, o campo elétrico aqui dentro dela, sempre, pessoal, vai ser zero. Você me pergunta assim, mas professor, mas por que não tem campo elétrico aqui dentro? É porque toda vez que você carregar uma esfera desse tipo, as cargas vão sempre se acumular do lado de fora, fazendo com que aqui dentro o campo elétrico ele seja zerado. Quer ver? Vamos analisar aqui o gráfico. Até desse ponto do centro da esfera até a borda, que se representa aqui representada aqui pelo raio, a gente não tem campo elétrico. Então, se você analisar o gráfico do campo pela distância, até o momento em que a distância é o tamanho do raio, você percebe aqui que pelo gráfico não tem campo elétrico aqui. O campo elétrico ele é zero. A reta cai exatamente em cima do zero aqui. A partir do momento que você sai do raio em diante, ou seja, você pega um ponto daqui e passa para cá, para fora, você vai perceber que o campo elétrico ele vai ficando cada vez mais fraco. Ele vai caindo com o quadrado da distância e determinado por aquela fórmula que a gente acabou de ver. Então a gente conclui o seguinte, que as partículas distribuem-se uniformemente na periferia do condutor, ou seja, aqui do lado de fora, e tanto é que quando você coloca a sua mão no gerador Van de Graaff, essas cargas que estão acumuladas do lado de fora vão para o seu cabelo e seu cabelo fica arrepiado. Segundo ponto, o campo elétrico no interior é zero, é nulo, não tem. E para a distância menor que o raio, o campo elétrico é zero. Aqui dentro não tem campo elétrico. Por exemplo, qualquer carga que tiver aqui dentro não vai se movimentar, porque é o campo que movimenta as cargas. E para uma distância maior que o raio, ou seja, aqui do lado de fora, você tem o campo que vai depender vai ficar dependendo do quadrado da distância. Bem, eu posso criar um campo elétrico uniforme? Posso, se eu tiver duas placas paralelas. Um campo elétrico é uniforme quando suas linhas de força são paralelas, equidistantes, igualmente orientadas. Percebam aí que nessa placa, está de azul aí sendo representado o campo elétrico. Ele é uniforme, por quê? Porque as retas estão equidistantes, ou seja, com distâncias iguais umas das outras, né? E elas estão com a mesma orientação, todas elas para a esquerda.
Por exemplo, um campo criado por cargas situadas em placas paralelas. Nesse campo, os vetores campo elétrico têm a mesma intensidade, direção e sentido. Se eu colocasse aqui, gente, agora participem comigo, se eu colocasse aqui nessa região uma carga do tipo, vamos supor, negativo. Nessa região eu sei que existe campo porque tem duas placas paralelas. E obviamente que eu já sei que o campo está orientado para o lado esquerdo. Certinho? Então meu campo elétrico ele está orientado para o lado esquerdo. Por que eu sei que ele está orientado para o lado esquerdo? Porque ela nasce na positiva e morre na negativa ali, ó. Então essa carguinha vai sentir esse campo que está aqui do lado de fora para a esquerda. Só que pela teoria, toda carga que é negativa e está dentro de um campo elétrico, a força e o campo vão ter mesmo sentido ou sentido contrário? Sentido contrário. Só para a gente lembrar. Positiva, a força e o campo tem mesmo sentido. Se ela for negativa, a força e o campo têm sentidos contrários. Legalzinho? Toda vez que eu lembro de força, eu vou ter que lembrar de uma coisa chamada aceleração, que também representa uma variação da velocidade. Representa uma variação de velocidade. Significa que essa carga aqui está sendo acelerada. Muito bem. Vamos ler a questão. Um corpúsculo dotado de carga elétrica negativa é abandonado a partir do repouso. No interior de um campo elétrico uniforme. Olha a imagem que está aparecendo aqui, é a questão, né? Uma carga negativa foi abandonada no interior de uma região de campo elétrico uniforme criado por placas paralelas. Estão carregadas com a mesma quantidade de carga, cada uma, e de sinais diferentes. O movimento adquirido por esse corpúsculo em relação às placas é... Qual é o movimento dele? É retilíneo? Sim, ele é em linha reta, mas ele não é uniforme. Por quê? No movimento uniforme, que é o MRU, a aceleração ela é nula. Não tem aceleração no movimento uniforme, mas nesse caso aqui da questão tem. Então não é essa a letra A. B. É acelerado? Sim. Com trajetória parabólica? Não, nada a ver isso aqui. Vamos lá, retilíneo? Sim. Uniformemente retardado? Não. Ela está acelerando. Muito menos. Letra D você nem olha para cá porque ela não é circular esse movimento. Bora a letra E aqui, ó. Retilíneo uniformemente acelerado? Sim, é essa aqui que você vai marcar. Letra E.